Caras e caras, bem-vindas e bem-vindos a mais um Contestação Espírita. Por que será que tem tanto espírito que se compraz no mal? Ou seja, qual é a graça na desgraça? Qual é a graça de ficar ali retardando a evolução? Não saia daí, a gente vai discutir sobre isso hoje. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like no final, se inscrever no canal e ativar o sininho. Troquei a ordem, mas tá valendo. Seguinte, gente, eu vou começar com duas recomendações, agora é sério, duas recomendações, duas instruções, tenham isso em mente ou no subconsciente. A ordem aqui não é da importância, só eu anotei aqui. A primeira coisa é aquilo que o Alexandre falou lá atrás, uma coisa que ele falou, o efeito Tostines. Então, cuidado para não confundir causa com consequência, consequência com causa. Aliás, eu vou fazer o parênteses, né, Alexandre, antes que alguém pergunte, mas o que é efeito Tostines? Né? Tostine vende mais porque é mais fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Entregamos a idade agora, mas tá valendo. Aqui todo mundo é velho, né? Então pode confundir causa com causalidade, né? É, isso. Bom, isso é uma questão, cuidado. Aqui para confundir causa com consequência vai ser fácil. A segunda recomendação é o seguinte, essa é crucial. Na discussão tem a ideia seguinte, não o que ou o como, mas sim o quando. A questão é temporal, não é nem tanto, entendeu? Pense no tempo necessário, o quando, o ritmo, se é lento, se é devagar e por assim vai. Vamos lá. Eu poderia começar por N opções aqui, mas eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5 perguntas do Livro dos Espíritos que, assim, são chave. Eu não sei por qual que eu começo, porque uma é tão boa quanto a outra. É mais ou menos o mesmo capítulo. Vamos lá, 117. Eu vou ler aqui, tá? Vocês subindo um pouco da minha tela, porque eu maximizei aqui. Ó, depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, ou seja, mais ou menos rapidamente. Por isso que eu falei, a questão aqui que todo mundo vai aqui progredir, vai evoluir, isso é fato, isso é uma lei, a lei da evolução, lei do progresso. É inexorável, nós vamos progredir. A questão é, de novo, é mais ou menos rapidamente. Resposta do Livro dos Espíritos é certamente. Tá? Agora, eu não sei se certamente é porque é o mais ou menos rapidamente ou se é certamente que todos vão progredir. Não ficou claro na resposta. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Tá? Então, é questão assim, sim, mais ou menos rapidamente. Então, do mesmo modo que um espírito progride mais ou menos rapidamente, a gente pode pensar na entrelinha, ou no inverso. Depende do espírito permanecer mais ou menos tempo na imperfeição? Bom, o mais ou menos é a questão aí para mim da pergunta, porque ele deixa uma brecha gigantesca, né, para a gente poder debater. Eu creio que depende sim do espírito, a evolução dele, mas também depende de outros fatores. Por isso que é o mais ou menos. Não depende só dele, depende de outras coisas também. Né? Então, agora, o Por contrário, exemplo, quantas coisas, por exemplo? a evolução coletiva, a evolução da órbita do planeta que ele está inserido, tem que ter uma junção de coisas para que a velocidade seja plena. Caso contrário, não vai dar, né? Porque se dependesse única e exclusivamente de uma pessoa, né, depende única e exclusivamente de mim, e eu tenho que fazer tudo exatamente certo para eu poder evoluir, mas e a responsabilidade enquanto sociedade, ser humano, irmão que ama todo mundo em relação aos outros? Né? Então, acho que fica essa parte pendente aí. Então, depende sim da parte que é relacionada ao espírito, depende dele a velocidade, mas tem uma outra parte que é o coletivo que abraça um pouquinho mais, expande um pouquinho mais. Agora, o contrário é 100%. Se ele não quiser andar, aí depende 100% dele. Ele simplesmente pode decidir, não vou e pronto. Aí é. Ó, eu vou ler mais uma então. Eu ia falar assim, se é minha sua falar, pode falar. Aí eu já penso diferente do Alexandre. Eu acho que tanto quando
o pêndulo de Newton bate na esquerda ou bate na direita, em ambas as situações, depende única e exclusivamente de você mesmo. Eu vou ler outra então aqui. Onde que está o fenômeno das mesas girantes aí? Ah, da batição aí? Aqui, é aqui em casa. Ah, tá. Ah, tá. É a Então, Cris ó. que está trabalhando. Então vamos lá. Olha, eu vou ler outra pergunta aqui, que também é interessante, a 127. Não, antes disso, vou fazer um comentário. Uma comparação. Imagina o seguinte, então. Vou pegar 2 carros alemães, 2 carros italianos. Por quê? Porque eu sempre me lembrei das marcas, só por isso, tá? Não tem nada a ver com... Enfim. 2 carros italianos. Pensa uma mesma pista. É uma mesma pista igual para todo mundo, tá? Meio que assim, tirando um pouco o argumento do Alexandre. É a mesma pista. Tá? Ou seja, o planeta é o mesmo, as dificuldades são as mesmas e tudo mais. Vou pegar uma Ferrari e um Uno Mille, tá? Representando a Itália. Vou pegar um Porsche e um Fusquinha, representando a Alemanha. Detalhe, os dois estão impecavelmente, os quatro impecavelmente fabricados. Ou seja, é Six Sigma. Como é que está o Porsche? Six Sigma. Como é que está o Fusca? Six Sigma. Como é que está a Ferrari? Six Sigma. O Uno Mille, Six Sigma. Ou seja, eles estão impecavelmente feitos. A produção é impecável. Nada a questionar. Quem vai chegar primeiro? Sei lá, vamos passar a corrida. Os pilotos são igualmente competentes. Quem vai pilotar os 4 carros? Vão dar de um para o outro, ninguém vai errar a marcha, ninguém vai fazer absolutamente nada. Eu sou da opinião de que o Porsche e a Ferrari vão chegar lá, mas na frente o Fusquinha e o Uno Mille em algum momento. Eu pensem nisso na evolução. É isso que ocorre? Essa minha comparação está viajando muito? Os espíritos, mais ou menos. Tem espírito que evolui, que nem a Ferrari, o Porsche chegam lá e outros falam assim, vamos lá. Eu sou meio reticente quanto a esse exemplo aí, pelo seguinte, que vai chegar todo mundo, vai. Depende da autonomia, né? E aí eu acho o seguinte, por exemplo, você, usando o mesmo exemplo, você poderia trocar de carro no meio do caminho? Então, por exemplo, parou para abastecer e... Não, tiro curto, pensa tiro curto, esquece o... Por isso que eu falo, esquece o tempo. Tá. Não, então eu imagino assim, olha, ainda assim é sua responsabilidade, entendeu? Ainda assim é sua decisão. Eu não tenho pressa, como eu já citei aqui algumas vezes, mas eu tenho desejo de fazer mais do que eu tenho feito. Então você é o Fusca ou você é o Uno Mille? Com qual dos 4 você se identifica? Eu acho que eu me identifico mais com a Porsche, porque não é um de alto desempenho, pode ser de alto desempenho, mas, por exemplo, por conta da... Aí eu vou usar um pouco do meu saber. Por conta de ser um super esportivo, a Ferrari tem que necessariamente andar em alta velocidade. O Porsche não necessariamente. Você pode andar em baixa velocidade se você desejar. Então eu acho assim, olha, ainda é responsabilidade sua, porque o ritmo é você quem dita. Vai dar mais ou menos trabalho. Por exemplo, se você quiser ir mais rápido com o Fusca, nesse mesmo exemplo, você vai ter alguma limitação, mas você pode acelerar. Você pode tirar o peso, pode jogar o banco fora, entende? De tirar o peso do carro para ganhar mais desempenho. Mas ainda assim, eu acho que é responsabilidade própria de você mesmo, by yourself. Então, aí eu volto na minha questão. A única variável de resposta que a gente considera é velocidade. E se a gente for mudar a variável de resposta para eficiência energética, né, o consumo de combustível, conforto, outras variáveis que estão envolvidas em todo esse pacote, pode ser que o carro mude, que eu levo em consideração justamente, tem aquele ditadozinho, né, até uns triquezinhos que normalmente o consultor acaba fazendo, né? Ele chega e fala assim, você
Eu chego para você e falo assim, ó, eu tenho uma Ferrari e tenho um Fusca. Qual que você quer? Todo mundo, 100%, vai falar o quê? Ferrari. Aí ele fala, tá, só que você vai andar na estrada de terra, lá no sertão, não sei da onde. Qual que seria melhor? O Fusca. Então, depende das variáveis que nós estamos colocando na equação. E eu acho que não é tão linear assim, não é uma só que vai pesar no final. São várias variáveis. Aí o conjunto é que vai responder pela obra, né? Então eu posso pegar em todas, por exemplo, se eu avaliar várias variáveis de vários carros, provavelmente em determinada, uma vai ser melhor, o outro vai ser melhor. Ninguém vai ser 100%. Então há uma relação de dependência. Cara, você levantou a mão? Eu acredito que os dois estão certos, o Sidney e o Alexandre. Pô, isso quer ser política, mas tudo bem. O caso que o Alexandre está falando é assim, o espírito, para ele ter esse livre-arbítrio que o Sidney colocou, ele já precisa ter conquistado um certo conhecimento. Né? Então, o espírito ele só tem livre-arbítrio quando ele perde a ignorância. Até ele estar na ignorância, dentro dessa ignorância, vem todos os estímulos externos dando condições para que ele possa escolher. Vocês deu para entender? Ó, então eu vou. É assim, ele tem. Até ele é ignorante, ele não tem condições de ter livre-arbítrio. Porque ele não tem condições de escolher. Conforme ele vai tendo autonomia, ele vai podendo escolher e traçar a evolução dele. Aí, pelo que eu entendi, que chegam as tendências. E ali ele fala muito das tendências para o bem e para o mal. O espírito que escolheu o bem, tem tendência ao bem, ele chega mais rápido. O espírito que escolheu o mal, ele vai demorar. Por que ele vai demorar? Porque ele vai sofrer as consequências do que ele fez. Então, ele sofrendo essas consequências, ele até para ele vivenciar essas consequências do mal que ele fez, ele mostra que para ele dá uma sensação de eternidade, que aquilo sofrimento é grande. Tempo, né? De novo, eternidade, tempo. Ó, isso que a Carla falou, eu vou materializar da seguinte forma. O escolher bem, escolher mal, eu posso associar aquele que escolhe bem é a Ferrari, é o Porsche. E o que escolhe mal é o Fusca, é o Uno Mille. Por isso que a Ferrari e o Porsche chegam rápido, chegam primeiro, porque eles sabem escolher bem. Eles foram no projeto da Ferrari, no projeto do Porsche, tem alguma coisa que fala, esse tende a escolher bem. No projeto do Uno Mille, no projeto do Fusca, fala, não, esse tende a escolher não tão bem. Por isso que ele demora para chegar. Entenderam a comparação? Ó, tá aberta a palavra. Vocês nem fechar o microfone. Pode deixar. Pegando um pouquinho o ganchinho no que a Carla falou. À medida que o espírito ele toma consciência e tem conhecimento da sua própria situação, ele vai criar uma variável importante no processo evolutivo dele, que é levar os outros junto. Então, tomar consciência é o fato, é o como. Exato. De novo, eu não estou preocupado com o como, estou preocupado no quando. Por que alguns demoram mais para tomar consciência, outros são mais rápidos para tomar consciência? Lembre-se do tempo. Preguiça. Então, o que faz o Uno ser o Uno Mille e o Fusca ser o Fusca é uma preguiça. Exatamente. Mas eles não foram impecavelmente projetados? Procrastinação. Então, mas por que o Uno Mille e o coitado do Fusca tem só a ferramenta, é só o meio, não é? Não, você não está entendendo. Não, o Uno é o espírito. Os carros são os espíritos. Não, os carros são os espíritos. Não, mas pode. Acabei de ler a pergunta, é a 117. Depende do espírito progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Depende do espírito. Não, isso eu concordo. Isso eu acho que está certo. E detalhe é o seguinte, né? E o Fusca é um Fusca 100% perfeito na fabricação. Six Sigma. O Uno Mille também. Ou seja, não questione que não, é um carro veio com defeito. Nenhum veio com defeito.
É que um é Porsche, o outro é Ferrari, o outro é Fusca e o outro é Uno Mille. Então, mas o carro não anda sozinho, cara. Precisa de um Não, motorista. eu sei. Esquece a ferramenta assim, a questão. Eu quis fazer um paralelo assim. Por que tem espírito que o volume é rápido, então? Porque não é preguiçoso. Então por que tem espírito que é preguiçoso? Porque é procrastinador. Por que ele é procrastinador? Ou seja, Porque é besta. então, Porque, não, mas porque ele se regozija com as coisas do plano errado. ok, ele escolheu, mas por que ele escolheu dessa maneira e não de outra forma? Porque ele Ele tem tem livre-arbítrio. livre-arbítrio. E o Mas o livre-arbítrio outro dele é também não. respeitado. Então, mas o outro também não tinha livre-arbítrio? Por que aquele outro tem mais tendência a Sim, é escolher por isso que eu melhor? falei que quando eles têm o conhecimento, o livre-arbítrio, ele chega quando a pessoa tem o conhecimento. Então, vamos supor, a gente está falando do carro, por exemplo. Então, por que alguns têm mais conhecimento mais rápido do que o outros? Vocês estão preocupados Porque eles com. conquistam. Mas por que conquista mais rápido? E Porque outros mais assim, lento? ó, Você não sabe dizer se foi mais rápido. seu espírito, o espírito Sabe? que. Não Eu vou mais sabe. rápido. Vamos supor que a gente Você não escolha sabe. dois caminhos. Né? O caminho, a gente sabe que um caminho é mais longo e a gente vai sofrer mais por aquele caminho, e o outro é mais curto. Mas, pelo que eu entendi, o espírito sabe o caminho que ele quer escolher. Ele Será sabe que o que pode resultar. Será que Só que sabe? ele escolhe. Então, Então, por que tem que respeitar Mas- o livre-arbítrio dele. Tem até uma parte que fala que Deus deixa ele achar que é castigo. Não, Então, mas eu não estou mas aí tem desrespeitando, uma. eu não estou A gente entra. desrespeitando a escolha. Não estou querendo desrespeitar Sim. a escolha de ninguém. Eu estou falando por que alguns escolhem melhor e outros não escolhem Por causa melhor. das tendências, né? Lá fala que eles têm uma tendência, ao Va- bem ou ao mal. Então, mas de onde vêm essas tendências? Então, Dele. Dele vamos, quem? vamos voltar É para endógeno? trás. Ele mesmo criou? Deixa eu formular o pensamento. Vamos voltar para trás. Mera casualidade Opa, então Deus joga dados com o mundo? nesse aspecto. Oh! Aí, esse é o corte que vai. Vou dizer, dentro da limitada capacidade de análise que a gente tem, porque vamos voltar para trás. Se todo mundo nasce simples e ignorante, você tem 50% de chance para ir para qualquer lado. Se você só atinge o seu livre-arbítrio no momento que você tem consciência de si mesmo, e isso vem de acordo com o conhecimento, esse ponto está longe do início. Não é no início, ele já está longe, eu já estou distante do início. Como que eu cheguei naquele ponto na maior velocidade possível? Esse é o ponto. Ou seja, é porque. Coincidências do destino. Ah, sim, porque todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Como diz Eu acho George Orwell. que é a decisão, José. Por exemplo, numa catástrofe, num tsunami, quais são as pessoas que se salvarão? Aquelas que subirem mais alto, aquelas que se agarrarem nas árvores, aquelas que se esconderem atrás do carro. Aí você vai dizer, mas então, de novo, Deus está jogando dados com a gente. Não, cara, é isso. Posto o problema, cada um decide de uma forma. Não é que está certo ou errado, cada um escolhe seu caminho e é responsável por ele. Então, o que faz um escolher bem e outro escolher não tão bem? A consciência ou a falta dela. Mas o que faz ter mais rápido ou menos rápido essa consciência? Ou a falta de ter consciência? É o conjunto, não só a consciência, mas é a ação, é a atitude. Então, assim, você tem que necessariamente escolher. Você se abster de escolher, você não vai sair do lugar. Então, que é o que a Carla falou lá, que tem alguns que se recusam a evoluir. Sim, mas olhando para a origem, eu não consigo achar um ponto de determinação, porque eu vou para a esquerda ou porque eu vou para a direita. Eu não consigo ver. Exatamente, é aleatório, é probabilístico. Então Deus joga dados com o mundo. É aleatório. Não, você joga dados com a sua vida. Então, mas por que tem gente que joga certo? Ou seja, então, mas Deus sabe como você vai... Quem diz que é o certo, cara? Que nem você falou, o carro mais lento não é necessariamente o pior. Não.
Entendeu? Mas ele é mais lento. Mas, assim, pelo que eu entendi, você só escolhe quando você já sabe uma coisa. Você já foi criado condições para que você possa escolher. O que é essas Você já condições? conquistou algo espiritualmente para você poder. É igual uma criança, por exemplo. Você treina uma criança para ela fazer um jogo, alguma coisa. Você não vai pegar o jogo e falar assim, ó, joga. Tem ela saber. Primeiro você mostra as regras, explica tudo certinho, e aí ela vai começar a jogar ali, e aí ela mesma, com o próprio jogo, vai descobrindo Sim, os caminhos. mas tem Certo, criança que. errado. Então, mas vamos Aí pensar por isso criança que eu acho nunca viu. uns evoluem mais rápido, porque eles confiam mais no conhecimento deles, tem mais certeza e vai para aquele caminho certo. Os outros querem não tem tanta confiança. Não, e os Não, outros eles não querem têm. testar, Não, eles se você querem. falou que uns têm confiança, os outros não têm confiança. Não, eles muitas vezes não têm. Eu Então acho por que eles uns não têm. têm e outros têm confiança? De onde que vem essa Vou- confiança? São Ó. características pessoais, Não, eu acho que é a intrínsecas. vontade deles Está aí entra a intrínseco. vontade e o desejo, né? De contrariar, porque às vezes eles querem contrariar, eu não quero fazer dessa forma, eu quero fazer de outra, e aí eles fazem de uma outra forma e percebem que o resultado não foi bom. Então, mas por que Aí eles tem. começam a evoluir através dos erros, só que Então, nesse mas resultado por que errado, tem quem não melhora. contraria? Então, mas por que tem quem não contraria? Fala, não, eu não vou contrariar. Não tenho Não, desejo de contrariar. vamos pegar a mesma situação que a Carla colocou. Chega num determinado momento que a criança ela começa a ter escolha porque ela começa a ter discernimento. Mas se a gente voltar no estado de recém-nascido, não tem escolha nenhuma. Alguém escolhe por nós. É a única resposta que eu tenho. E quem Alguém escolhe escolheu para as por pessoas nós. que escolhem por nós? O José está querendo fazer um aí já que essa Inception. questão, Espiritualmente, não essa só questão não é para escolhe, mim, não. como desenvolve, né? Como Vocês estão desenvolve. não é um fato, esqueçam no fato. Eu estou pensando na velocidade. O que faz uns serem mais rápidos em testar, outros não quererem testar, uns serem mais rápidos? Não, eu não quero É a contrariar. forma. É a forma. É a vontade De onde vem essa vontade? É intrínseco. dele querer Está evoluir. na. Na criação? Exatamente. Então Deus cria os espíritos de maneiras diferentes, mas esse eu vou criar com mais vontade, esse eu vou criar com menos vontade? Não. Não é que ele Então, tem de onde vem a menos. diferença de vontade, Não é então? que ele tem menos vontade, ele tem outra vontade. É diferente. Não, mas é diferente. Então, por que tem Pelo que eu entendi, vontade eles diferente? ficam prazo, um se Porque você é humano, você tem direito a escolher, cara. Você tem o livre-arbítrio. Eu entendi, gente. Não é o fato. Eu quero saber de onde vem as diferenças. Das Não há decisões, explicação. das atitudes. Não há explicação. Se a gente pegar pela origem, não há explicação. De Porque novo, para a gente chegar até o final mais. Pelo Tostines, cuidado com os Tostines. Não, para mim é muito claro. Então, para a gente chegar no final na maior velocidade possível, a gente tem que começar bem. E a gente não tem garantia que a gente vai começar bem, porque a gente não tem conhecimento suficiente, tampouco livre-arbítrio para tomar uma boa decisão, porque qualquer decisão é decisão. Sim. Se eu for para o lado ruim, é uma decisão, se eu for para o lado bom, é uma decisão. Sim. Aí entra a questão da aleatoriedade. Da aleatoriedade e da consequência. Se eu tomo um caminho e esse caminho, no meu ponto de vista, seja lá qual avaliação eu fizer, não for bom, eu vou para o outro caminho da próxima vez. É a única forma que tem. Isso pode acontecer também com o lado bom, porque eu não tenho discernimento. Então, se eu pego o lado bom e não gosto, eu vou para o outro. A chance é a mesma para os dois lados. José, a BBC fez um experimento documental, como sempre, avaliando bebês de meses de diferenças, algumas vezes semanas, né? Então coloca um do lado do outro para ver, por exemplo, quem vai abrir a porta primeiro, ou quem vai comer a laranja primeiro. Nesse cenário, somos todos ratos, certo? Somos todos ratos. Exatamente. Então, aí, o que acontece? A criança lá de, sei lá, eu não tenho filho, não sei medir qual é a habilidade de cada época, mas, sei lá, a criança de 2 anos e 2 meses,
Ela levantou, pegou a fruta, pegou a chave, encaixou no buraquinho e saiu. A outra, que tem 2 anos e 6 meses, ficou olhando e não fez nada. Então, é um experimento social. Então, por esse ponto de vista, está ali refletido. Não é Deus que joga dados com as nossas vidas ou com a nossa criação. Somos nós mesmos. Então, leva o tempo que for precisar. Tem gente que vai copiar o amiguinho, como é mais comum, né? Os Mas de onde, filhos então, mas de onde vem esse desejo de querer copiar e o outro não tem? das características intrínsecas de cada um. Tem Da gente que é fabricação. mais... Hã? Da fabricação. Característica intrínseca é a fabricação. Do projeto da Não, fabricação ela pode de ter cada um. sido desenvolvida. E por que o outro não desenvolveu? Porque ele escolheu diferente. E por que ele escolheu diferente? Porque ele quis. E por que então, mas de onde veio? Voltamos para vontade. Eu comecei essa sequência de 4 últimas perguntas na vontade. Fizemos tostines aqui. Isso, cada um tem a sua definição, vamos chamar assim, do que é melhor, ou do que é correto. E de onde vem essa Eu definição? entendi, eles experimentam primeiro, né? Para eles poderem escolher. E aí, pelo que eu entendi, como eles experimentam, eles escolhem se eles gostaram ou não. Então, mas por que a diferença de gostos? Então, eles gostaram mais do caminho do mal. Somos únicos. Eles se comprazem, a gente tem mais tendência para o bem e para o mal. Toda hora ele fala dessa tendência, ele fala que eles foram criados iguais, mas que uns tendem ao bem, outros tendem ao mal. Sim, agora, todos são essas iguais. tendências, Alguns são mais iguais do que os outros. essa tendência, como que ele desenvolve essa tendência que a gente não sabe. Olha, eu vou mais... Eu acho que é aí que ele começa a ter o autoconhecimento, porque não pode ser uma coisa assim dada para eles. Eles têm que adquirir. É pessoal, exatamente. Você vai adquirindo ao longo da sua jornada. Porque assim, todos foram criados iguais. Todos. Sim, mas então, todos são Porsches, todos são criados como Fuscas, Porsches. Então, mas pera lá, se então todos são criados iguais, não existe tendências. Exatamente. Não pode ter tendência. Não deveria ter. É igual. Não tem caída para um lado, não tem caída para o outro. Então, é que vocês estão atribuindo a tendência, a aleatoriedade e etc. a Deus. E eu atribuo a cada um de nós. Não, está atribuindo a cada um de nós. Não, ou seja, porque existem Fuscas, Ferraris e Porsches. Então, e num determinado momento da vida, você pode ser um ou outro, depende de você. Entendeu? Mas depois não é você determinado. atinge uma consciência. Aí eu concordo, mas antes não. Cara, em alguns casos é instintivo até. Então, porque o instinto funciona para uns, não funciona para outros. Ou um tem instinto bom, outro mal. Mas aí, ó, eu volto lá no experimento dos macacos. Eu acho que explica melhor. Vocês conhecem, né? Experimento dos macacos? Que eles colocaram macacos, eram 5 macacos dentro de uma jaula, penduraram um cacho de banana e uma escada. Aí, quando um macaco subia, ele sapecava água gelada nos outros que ficavam embaixo. E aí, depois de algumas vezes, os outros que estavam embaixo se cansaram de tomar água gelada. A hora que alguém chegava perto da escada, ele sapecava porrada no outro macaco para ele não subir. E aí eles começaram a trocar os macacos aos poucos. E o macaco que entrava, ele via a banana, ele ia subir, sapecava água gelada nos outros, os outros macacos desciam o sarrafo nele. E aí ele parou de subir. Então é uma correção de curso que é feita por conta da consequência dos atos, né? A consequência, você faz a coisa, você tem uma resposta, essa resposta é boa, é má, aí sim você pode tomar uma direção. Caso contrário, não. Mas aí houve uma intervenção externa. Eu já penso um pouquinho externa, mas parte do princípio interno. Você toma um rumo. Vamos supor, a gente estamos lá zerado. Saímos do forno. Você pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque você não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. Não você faz, exato. Você faz algo. A resposta daquilo, no seu ponto de vista, é ruim. E aí você não vai fazer mais. Ou você vai fazer diferente.
ou você vai fazer uma coisa completamente nova. E aí você chega lá e fala, pô, isso daqui é legal. Agora eu vou fazer só dessa forma. Mas, de novo, não há garantia que você pegue o caminho bom ou o caminho ruim, porque você pode fazer coisa boa e não gostar e pegar o caminho ruim. Ou seja, você pode mudar a sua direção mesmo Você no meio do pode, caminho. exato. Aí sim, Então, você determina a sua velocidade exatamente. integralmente. Então Deus não Mas se determinou você escolhe nada, o você que caminho escolheu. errado, você escolheu o caminho errado, você já vai atrasar a evolução, porque você vai ter que espiar aquilo, né? Ao contrário daquele que escolheu o caminho certo. Então, acho que é aí que a gente começa a atrasar. Porque você vai sofrer as consequências do mal, parece que é maior do que a do bem. O bem parece que Então, flui, o mal parece mas- que atrasa. E aí só que alguns gostam, pelo que eu entendi, alguns gostam Então, de mesmo onde que vem? mesmo Então, pagando de onde que vem esse gostinho? Esse é um ponto legal. De onde vem esse gostinho? Qual é a graça da desgraça? para eles tem, né? Por quê? Mas de onde que vem? De onde que origina esse gostinho? De onde que origina a vontade, os espíritos? De onde que origina as tendências, os instintos? Vamos caminhar um pouquinho mais adiante. Então a gente sabe, por exemplo, que que a gente está muito distante da discussão, né? Vamos trazer mais próximo. Mas a gente sabe, por exemplo, que um alcoólatra ele não é alcoólatra sozinho, certo? Ele tem, óbvio, a dependência físico-química lá do que ele está ingerindo, mas ele também tem outros que estão ali para ter a manutenção daquele vício que o cara não pode ter mais, porque ele já não está mais nesse plano. Então ele, de certa forma, ele é um sanguessuga ali, né? Aí sim, aí tem uma explicação. Existe um agente externo, e a gente sabe que a influência do agente externo, dependendo do caso, ela é tão grande quanto o seu poder de decisão. Você pode decidir ou você pode ser influenciado a. No final, a decisão é sua, mas em alguns casos de obsessão muito graves, a pessoa até perde um pouco o ponto ali, né, da decisão. Você matou, Alexandre. Existem as coisas externas, mas o que é determinante, a sua decisão. Né? Então, de novo, você é dono do seu caminho. Você é dono da velocidade. E eu concordo contigo. A gente está medindo como bom e ruim só a velocidade, né? Porque foi a proposta. proposta. Mas nesses exemplos todos que a gente citou aqui, por exemplo, está colocado como se existisse um ser pensante direcionado para manipulação, para o mal, vamos chamar assim. Que Isso não existe. esse experimento social que o Alexandre citou, dos macacos, com humanos funciona igual. Depois de um certo tempo, ninguém sabe por que apanha para pegar a banana. Você simplesmente apanha e aí você deixa de fazer. Aí tem aqueles revoltados que falam assim, cara, você pode bater o quanto for, mas hoje eu vou comer uma banana e se for preciso, eu mato todos vocês. Entendeu? Vai chegar esse momento de ruptura. Então, eu não estou querendo zerar a discussão, mas, por exemplo, eu acho assim, a gente está partindo do pressuposto que Deus deixou, criou as coisas de uma maneira que o mal pode prevalecer. E nesse aspecto, ele seria como se ele abrisse mão do bem, né? Então, eu não acho. Eu acho assim, a gente analisa tudo sempre pelo prisma da desgraça, como você citou, José. Porque a gente é besta, a gente é humano, entende? Se a gente partir da premissa de que as escolhas, as decisões, as atitudes, os caminhos, as jornadas, elas estão baseadas na sua evolução, sem medir a régua do vizinho, muda o espectro, muda a perspectiva, entendeu? Porque a gente está só colocando na mesa, como tudo a gente faz na vida, que a gente está sempre devendo, que a gente está sempre compensando,
A gente está sempre sofrendo porque a gente fez alguma coisa e não é assim. Eu acho que se você muda o espectro de dizer, eu vou construir um bom caminho, eu vou fazer a minha história, eu vou fazer as minhas decisões e eu vou pautar elas pelo bem, você tem mais facilidade. Então não é externo, é você. Então, mas por que tem gente que consegue fazer isso? Mas por que, de onde que vem quem não consegue? Por que não mas consegue? não era o tempo, porque você está batendo nessa Sim, pergunta aí quem consegue de é porque onde conseguiu. vem, não do... Sim, porque quem consegue conseguiu depressa.